Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Resenhas. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo aqui também? Estou aqui ao vivo, firme e forte, querendo conversar com todas e todas e resenhar. Está todo mundo me vendo aí? Se estiver me vendo, dê um sinalzinho para eu saber que está aparecendo. Eu quero dizer, ótimo, quero dizer a todos e todas que vamos ter mais uma resenha sensacional neste domingo. Olha, e tem muita coisa para conversar. E vocês viram aí no começo, é preciso dizer que hoje, domingo, dia 2 de agosto, inicia-se a Semana da Cultura Nordestina e, por isso, a nossa homenagem logo de cara. Mas numa semana que aconteceu muita coisa. A gente vai resenhar muito. Eu não sei o que é que vai dar, se vai dar tempo de falar tudo, se vai dar tempo de só ficar num tema só, porque tem coisa para conversar para caramba. Tem que conversar sobre o caso do goleiro Bruno lá no Acre, a discussão sobre a liberdade de contratação ou não, para verificar se pode, se não pode, a discussão sobre Thumb e a Natura, a questão especificamente sobre essa questão do Dia dos Pais, que já na semana que vem. Nós temos aí as discussões sobre essas situações estranhas que têm acontecido em meio de audiência, com proferir palavrão, com o pessoal na rede. Tem muita coisa para falar. Só que nesse ponto a gente vai ver, já percebeu na prática que a gente faz uma pauta enorme, maravilhosa, com todos os temas para conversar, mas o programa tem vida própria e isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente sempre traz grandes convidados. E hoje, meus amigos, é um dia muito maravilhoso para eles. Nós temos aqui, entre nós, ele que é a grande figura, nosso líder, uma figuraça, gente boa, o primeiro-ministro negro do Tribunal Superior. Além disso, um grande professor, um grande palestrante, e um ser humano sensacional. Carlos Alberto Reis de Paulo está com a gente hoje. E está também conosco duas figuras sensacionais. E eu posso dizer isso, eu não sou baú para guardar segredo, é o casal jurídico mais novo do Brasil, a fantástica, linda, encantadora Carolina Tupinambá e o poderoso, vitaminado Fashion e ainda por cima pianista Felipe Bernardes. Meus amigos, vai ser muito legal. Só que eu tenho maneira de falar demais e por isso eu tenho que falar para aquele homem elegante, um gentleman, essa figura assim, circunspecta, com esse olhar, esses olhos cor de mel. Com vocês, meu amado irmão Luciano Martinez. A bola é sua, irmão. Boa noite a todos da bancada do Resenhas. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Danilo. E boa noite aos nossos convidados. Uma boa noite especial para Carol Tupinambá. Boa noite para o ministro Carlos Alberto. Boa noite para Felipe Bernardes. Hoje nós vamos ter uma oportunidade especial de discutir um tema que é o tema central do nosso encontro, embora a gente tenha diversos outros temas pontuais, que é o tema do novo normal. O que é que foi que a pandemia trouxe e que mudou definitivamente as nossas vidas? Existe, inclusive, uma reportagem da semana passada da Folha de São Paulo que dizia que 50% das empresas resolveram definitivizar as mudanças trazidas pelo novo normal. Então, essa é a temática central do nosso programa, embora outras tantas possam acontecer durante essa trajetória. Um beijo aí para minhas filhas, para Luísa, Lara, Letícia, Júlia, são 4 meninas, e também para minha esposa, Juliana. E Danilo, aí, o pai dos Luciano é o verdadeiro Silvio Santos do jeito brasileiro. É filha 1, filha 2, filha 3 e filha 4. Danilo, Deus te ouça. Deus te ouça. E os anjos da boca mole digam amém. Agora o pai dos meninos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Luciano. Ministro Rei de Paula, Carolina Tupinambá, Felipe Bernardes. Muito feliz em mais um domingo, mais um Resenhas, mais uma noite em que, com certeza, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar e debater temas interessantíssimos. E a nossa pauta do Resenhas começa com essa homenagem especial ao início da Semana Nordestina, muito bem lembrada. Foi uma sugestão de pauta trazida pelo nosso amigo e querido Gerson. Falar do Nordeste é falar, sem sombra de dúvida, do coração do Brasil, é falar de uma cultura extraordinária, é falar de um povo maravilhoso, é falar realmente de raiz, é falar de coração, é falar de alma, e nada melhor do que uma homenagem ao início da Semana Nordestina por meio da eternizada obra de Luiz Gonzaga, que é quem
representa essa data de 2 de agosto por meio de Asa Branca. Então, que com esse calor nordestino, a gente possa iniciar o nosso Resenhas e com ele consiga finalizar, quem sabe, aí lá no nosso às 20 horas, como a gente sempre pensa em fazer do Resenha das 20 às 21. Pompos, a palavra é sua, meu irmão. E eu já passo a palavra para esse encanto de ser humano, eu digo assim, que é que eleva a inteligência desse programa, que é essa encantadora professora Carolina Tobirová, nossa confreira na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que tenha, talvez, acho que uma surpresa especial nessa pauta do Novo Normal. Carol, a palavra é sua. Muito obrigada, muito boa noite para os meninos. Hoje eu sou a única moça do grupo, e tantos rapazes bonitos, feras aí no direito, para fazer essa alegria nesse final de domingo. E eu vou começar, então, recitando aqui um texto, uma poesia especial do meu queridíssimo amigo Rodolfo Pamplona, O Novo Normal e a Pandemia. Então, vou ler para as senhoras e senhores para iniciarmos nossos trabalhos. A pandemia destruiu o que se entendia e reconstruiu o que se avizinha como normal. Seja no meio social ou em qualquer ambiente, a gente sente que não sabe mais se o que ficou para trás algum dia voltará, ou de fato, como será o que um dia foi ou ia ser a realidade da sociedade. Comunicações virtuais, isolamentos presenciais, audiências online, aulas em live, banhos em álcool gel, processos sem papel. Tudo realmente mudou. Só não muda a dor de se sentir oprimido ou profundamente atingido pela exclusão digital ou desigualdade abissal de um mundo cruel, como um quadro sem pincel. Na construção do novo normal, em que não existe bem ou mal, pois não há passo forte ou brando, já que o caminho se faz caminhando. 2 de agosto, que o meu querido professor escreveu esse lindo poema, Novo Normal e a Pandemia. Carol, você é uma fofa, eu sou seu fã e esse poema ficou muito melhor recitado por você. E agora vamos ouvir aqui, para as primeiras considerações da noite, ele que é uma referência, um líder, um paradigma, o nosso amado e eterno ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Ministro, a bola é sua. Querido, você sabe que eu estou extremamente feliz ao saudá-los todos, a essa juventude tão expressiva hoje no campo do direito. Você sabe, Pamplona, que esse ano eles estão fazendo 50 anos de formado pela Faculdade de Direito da UFMG. Eu acho que talvez alguns raspem ter essa idade. Agora, eu tenho um prazer muito grande de ter o privilégio de testemunhar esses jovens juízes, professores, advogados, cheios de talento, que estão trazendo cada vez mais, com a sua inteligência e com o seu talento, discussões extremamente relevantes no mundo jurídico, especialmente no mundo do trabalho. De sorte que eu tenho esse privilégio de poder estar assistindo a esse novo caminhar, porque o tema hoje, posto aí pelo nosso querido Luciano, é o novo normal. Então, nesse novo caminhar do direito do trabalho no século XXI. Mas vejam Maravilha. Só. Pois é. Maravilha. E olha, eu quero dizer que a gente fica emocionado com isso, porque eu e Luciano somos os dois coroas aqui, e nós temos 48. Então, pois é. O senhor, né, completando 50 anos de formado, é uma honra para nós, sabe? Um privilégio. É 10 de dezembro. Que maravilha. 10 de dezembro, meu querido E eu posso dizer que todos os apresentadores e convidados aqui gostariam de fazer aquela hashtag sou fã do ministro Carlos Alberto. Meu querido, agora eu vou passar a palavra para um talento,
um magistrado, professor, escritor, autor de um excelente livro de direito processual do trabalho, que eu tenho a honra de recomendar sempre. E, além disso, o cara é músico, pianista dos bons e ainda namorado da Carolina Tupinambá. Esse cara é o cara. Senhoras e senhores, o professor Felipe Bernardo. Felipe, a bola é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? E, para mim, dessas características que você falou, a principal é namorado de Carolina Tupinambá, né? Porque o restante é coisa que a gente resolve, mais estrutura, livro, a gente resolve. Agora, realmente, achar a Carol foi um feito na minha vida, né? Do qual me orgulho muito e estou muito feliz aí com isso. Mas estou muito feliz de estar com vocês também. O amor está no ar, o amor está no ar. Vamos lá. Sem dúvida, sem dúvida. Você até postou lá o hashtag NoveDR, né? Eu vi que você postou lá. É verdade. Mas estou muito feliz de estar com vocês, honrado pelo convite, né? Com meu amigo Danilo, meu amigo Luciano, você também, Pamplona, e o ministro Carlos Alberto, né? Que é uma pessoa que eu sempre admirei demais aí, sempre que desde a época de concurso, antes disso até, eu acompanhava os votos dele. Então, para mim, participar de uma mesa redonda aqui virtual é uma honra, é uma alegria muito grande, né? Quero parabenizar vocês também pela iniciativa do programa, que está muito bacana, uma conversa informal, uma conversa bem leve para encerrar o domingo. Eu acho que a gente precisa disso, né? Um momento tão pesado da humanidade agora. Então, eu acho que vocês trazem com bom humor, com muita sensibilidade. E eu não posso também, nessa fase inicial, deixar de prestar minha homenagem aqui ao pessoal do Nordeste, né? É uma terra que eu amo muito, né? Salvador, então, onde vocês estão aí, né? Você, o Luciano e o Danilo, é uma das cidades que eu mais gosto, assim, do mundo, assim mesmo, assim. Eu amo Salvador. Esse lugar tem uma energia fantástica. E o Nordeste, como um todo, é um povo guerreiro, é um povo batalhador, é um povo do qual eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e ter o povo nordestino com a gente. Então é isso. Então estamos aí, vamos bater um papo, trocar uma ideia aí. Vamos bater um papo. E vocês acabaram de ouvir, meus amores, um dos maiores juristas do Brasil, porque ele tem 1,90 m, não é para qualquer um, não, meu amigo. Então, povo brasileiro, vamos lá, vamos começar a resenhar. E, cara, falar sobre o novo normal não é fácil. Por quê? Porque nós estamos, né, na verdade, na construção de um novo modelo, um novo paradigma. Isso não é um chavão, é realmente... Nós estamos vivendo algo que seria inconcebível em dezembro. Estamos mais de 100 dias aí em isolamento, aos poucos, em alguns lugares, se liberando, e a gente está repensando as nossas condutas, repensando as nossas audiências, repensando o nosso posicionamento jurídico, mas está repensando muito a nossa vida. E nesse babado de conversar sobre o que aconteceu nessa semana, de acordo com a ideia de um novo normal, tem um tema que parece que é de um velho paradigma, mas uma nova concepção, tendo em vista esse mundo interconectado, que é o negócio lá do goleiro Bruno. Danilo, a bola é sua. Vou só ativar meu som. Me ouvem bem aí? Sim. Maravilha. Vou só compartilhar um pouco dessa tela aqui, que foi a notícia mais recente sobre esse caso do goleiro Bruno, que foi recentemente contratado por um clube em Rio Branco, e a técnica do Rio Branco se demitiu após o anúncio de Bruno como contratado deste clube, dizendo-se triste e revoltada. O fato é que não é fácil sequer trazer esse tema ao debate. A gente conversou, a gente debateu muito antes para saber se traria esse tema ao debate ou não, porque realmente é um tema extremamente sensível, é um tema que toca em feridas de várias naturezas, porque a gente está diante de uma pessoa condenada por um crime bárbaro, que é o crime de feminicídio, em circunstâncias extremamente... faltam até palavras para descrever aquele episódio que todos nós conhecemos. Cruéis mesmo. Cruéis que levaram o Bruno à condenação. Condenado foi, cumprindo a sua pena nos moldes do direito penal brasileiro, e em determinado momento a gente começa a perceber uma tentativa por parte do goleiro Bruno de se reinserir no mercado de trabalho. E essa tentativa de reinserção no mercado de trabalho, que inclusive já teve episódios aqui na Bahia, um clube também do estado da Bahia buscou a contratação do goleiro Bruno, e a reação foi uma reação imediata por parte forte, inclusive, da imprensa,
ficou muito marcado um depoimento, uma fala emocionada de uma jornalista ao vivo em um programa, e a gente percebe que a reação tem sido realmente algo bastante resistente à reinserção dele ao mercado de trabalho, principalmente em clubes de futebol. Esse foi o último episódio, mas eu vou pegar o contexto como um todo, já que a gente resolveu debater o tema, começar aí pela Carol e querer ouvi-la, Carol, um pouco, como mulher, como jurista, como alguém que acompanha os debates no Brasil sobre diversos temas, e de que maneira... Danilo, antes de Carol falar, eu queria lembrar sobre uma discussão muito importante no direito brasileiro, uns tempos para cá, que é o direito fundamental ao esquecimento. Certamente Carol vai fazer referência a isso, e a gente tem uma decisão do STJ que dispõe no sentido de que não tem direito fundamental ao esquecimento aquelas pessoas que produzem um evento que é efetivamente inesquecível. Se ele não é passível de esquecimento, não se pode invocar isso. Só que a gente ainda encontra um obstáculo a mais nesse caso, que é o obstáculo relacionado ao direito fundamental ao trabalho. Então, Carol, você, na condição de representante aqui nessa bancada do sexo feminino, levando em consideração até mesmo o fato de que a técnica era uma mulher, né? Por isso ela se ressentiu mais em decorrência de um evento no qual o goleiro Bruno se envolveu, foi um feminicídio, e o goleiro Bruno, que foi, eu pergunto até ao Felipe Bernardes, que é torcedor do Flamengo, foi campeão brasileiro, não foi isso? Ele foi campeão brasileiro. Foi isso mesmo, em 2009. Era capitão do time. Era capitão do time, inclusive. Não se trata de um jogador medíocre, né? Mas é uma pessoa que realmente praticou um crime que deixou uma marca muito profunda. E aí a gente queria debater sobre justamente o direito fundamental ao esquecimento, o direito fundamental ao trabalho, e como é que fica a vida de uma pessoa que se envolve em uma cena como essa. Desculpe, Danilo. Carol. Carol. Meninos, realmente eu acompanhei essa questão, o Danilo fez a provocação nos nossos outros grupos, e aí me coloquei a pensar, é uma questão tão assim, meta-jurídica, né, e tão, me parece até mais filosófica do que restrita ao campo do direito, na medida em que eu acredito, eu pessoalmente, que todas as pessoas têm direito a uma segunda chance, né? Mas eu acho que vai mais da minha fé, do meu espírito, né? Mas é uma coisa tão inexplicável quando alguém faz uma barbárie dessa, ainda mais com alguém que a gente se identifica, que a gente tem empatia, às vezes não por um relacionamento pessoal, mas por uma condição dentro da sociedade, no caso, o gênero, né, da moça que foi assassinada, enfim. Então, eu acho que a gente não pode exigir que todas as pessoas consigam fazer esse exercício de superação, né? Mas eu acho que é um dever da cidadania, e mais do que isso, né? da vida em irmandade, em solidariedade. Então, no meu modo de ver, eu até conversava com o Felipe, ele falando que acha que esse tipo de direito ao esquecimento é uma coisa um pouco irreal, porque, quer dizer, que talvez fosse o caso do Bruno tentar um outro nicho na sociedade, uma outra, e não se impor goela abaixo, né? Como a gente fala, a fórceps, dentro do mesmo métier que outrora estava quando foi o autor do crime. Mas sabe que eu acho que é justo que ele tente, e acho que é legítimo que as pessoas tenham essa resistência, mas tem para mim que um mundo que persiga, né, uma evolução civilizatória esteja mais próximo dessa aceitação do que da resistência, da recusa. Então, me parece que o direito ao trabalho, aí no caso, né, e a perspectiva da sociedade mais malemolente, digamos assim,
ela seria uma conduta, uma saída mais auspiciosa nesse cenário. Mas, assim, acho que isso é muito metajurídico, né, gente? Eu não consigo resolver isso por aqueles julgados do STJ, né? A gente tem também em cortes internacionais a questão do direito ao esquecimento, quem já foi, eu não sei, acontece muito com a gente, eu não sei se vocês também, mas eu já fui muito vítima de maluquice de aluno que bota coisa na internet, que bota, enfim, notícias cruéis contra mim, e até pensei em perseguir do judiciário essa história de direito ao esquecimento, mas sei lá, eu acho que eu particularmente não fiz quando fui injustiçada, assim, digamos, em redes sociais, eu particularmente não fiz porque eu achei que iria sobressaltar ainda mais a exposição, né? Mas acho que as pessoas teriam direito a perseguir isso. Acho que essa luta é legítima. Não sei se acaba que é uma visão mais feminina mesmo, né? Mais sensitiva do que jurídica. Mas, no meu modo de ver, o desfecho perpassa por a gente compreender e ter uma empatia maior com essa pessoa que está querendo se reinserir no mercado que ele sente, né, um talento, sente maior identidade, sente vontade, tem os sonhos direcionados para isso. Acho que ele tem todo o direito. Não condeno a moça que resistiu, mas acho que ela poderia tentar evoluir, né, no sentido de ser mais solidária, cultivar mais o perdão social, né? Digamos assim. O que ele fez foi muito cruel, a gente não tem nem o que dizer. Mas talvez as pessoas possam se arrepender e tentar uma nova chance ainda nessa vida, digamos assim, né? Vamos ver. Felipe, o que é que você acha, Felipe? Só para eu ver o outro lado do casal. Antes da gente ouvir o Luiz de Paulo. Ela falando, né, o que ela fala, você sabe que eu assino embaixo, né? Até porque aqui quem manda aqui no relacionamento é o homem apaixonado é terrível. Exatamente. Os apaixonados têm de ser interditados. Isso aí. Mas assim, a fala da Carol me sensibilizou muito, agora falando sério, porque ela toca num ponto muito importante, né? Num ponto que até é uma ideia cristã, que é a ideia do perdão, né? Que é a ideia de você considerar que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Eu concordo com ela, eu acho que a sociedade em geral é muito, digamos, é muito incisiva, é muito preconceituosa, né? E tende realmente a perpetuar uma pena, né? Às vezes uma situação que é uma situação que a pessoa, em tese, está pagando, já pagou a sua dívida, entre aspas, com a justiça criminal, né? Mas, assim, o caso do Bruno é um caso que tem várias peculiaridades, né? E uma peculiaridade que o Bruno tem é até com relação à idade dele. Então, eu até vi aqui no Google agora, ele está com 35 anos, ele faz 36 anos agora esse ano. A gente sabe que, em termos de carreira de jogador de futebol, ele está em fim de linha. Mesmo para goleiro, né? Goleiro ainda tem uns que jogam um pouco mais, né? Mas eu acho que até uns 38, 39, no máximo 40, aqueles que jogam mais, né? Ele teria pouco tempo de carreira. Então, eu não sei até que ponto esse impedimento, né? Se houvesse um impedimento para que ele voltasse a atuar como jogador, se isso realmente seria um impedimento à ressocialização dele. Até porque, salvo engano, ele está em regime semiaberto ainda. Eu acho que é isso. Ele não está totalmente livre, né? Então, eu acho que tem essa questão também, que a carreira dele estaria no final. O que ele poderia, talvez, tentar é uma carreira como técnico, né? Mas sinceramente, assim, eu acho que o Luciano tocou num ponto muito importante, que é o ponto do direito ao esquecimento. Eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que as pessoas têm direito realmente ao esquecimento. Mas, de outro lado, também, assim, até como a Carol falou, a gente conversava até antes, né? O caso do Bruno, assim como outros casos, né, casos, por exemplo, de pessoas muito famosas, são casos que nunca vão ser esquecidos, né? Pensa no caso da Suzane von Richthofen, por exemplo. Isso aí pode chegar daqui a 100 anos, os nossos tataranetos, eles vão lembrar, eles vão saber dessa história, porque entra na história da humanidade do Brasil, né? E no caso do Bruno, quer dizer, você colocou muito bem, o Rodolfo, o Luciano, né? Era um goleiro do time principal do Brasil, né? Que era não ter a maior torcida do Brasil. Ele era o capitão do time, um jogador importante, estava sendo cotado para a seleção brasileira para ir para jogar na Itália, parece que ele ia jogar no Milan, né? Então foi simplesmente uma situação assim que entra para a história, né? É uma página realmente muito triste da história do futebol e do Brasil, né? Então, sinceramente, eu não acredito que seja possível nesse tipo de caso um direito ao esquecimento, né?
Mas, por outro lado, o que a Carol fala do perdão, eu acho que faz muito sentido, mas eu não acho realista. Eu não acho realista que ele consiga voltar a ter uma carreira como jogador de futebol. Só pontuando aqui, desculpe, Felipe, a gente precisa distinguir o perdão do esquecimento. São degraus diferentes. O perdão está um degrau abaixo do esquecimento. O esquecimento é um degrau mais elevado. Então, assim, a sociedade pode ter dado perdão para o goleiro Bruno, mas a sociedade, diante do que ele cometeu, e por um motivo qualquer, a gente sabe que tem muitas pessoas que cometem crimes cruéis, pessoas que são desconhecidas, mas ele não era um desconhecido. Exato. Por conta dessa particularidade, ao cometer o que ele cometeu, ele, depois de ter cumprido parte da pena, ou a pena, não sei, ele teve o perdão jurídico, né? Mas não o esquecimento social. Acho que eu vou dar um pitaco aqui para passar a palavra para o ministro, né? Mas que acho que é interessante, só para lembrar de um outro crime muito terrível contra aquela questão da Daniela Pérez. Eu me lembro especificamente quando vou evitar dizer o nome do assassino, né? Mas quando ele saiu da prisão, né? Eu me lembro, por isso que eu quero levantar a bola aí com o ministro, que um grande amigo meu, Rogério Greco, né? Ele, por essa questão dos sentimentos cristãos, assim, vamos arranjar um emprego para a gente. Ele é professor penal, né? Então vamos pensar nessa questão de ressocialização. Vamos arranjar um emprego aqui de auxiliar de escritório aqui. Ele quase foi linchado no curso que ele dava. Por quê? Porque foi aquela situação de dizer, olha, a sociedade não esquece. E esse elemento de ressocialização é algo que muitas vezes que precisa ter uma compreensão, talvez, de imaginar que não há proibição dele ser contratado, mas a reação da sociedade, como houve a reação para a contratação aqui para o Fluminense de Feira, para a contratação lá no time do Rio Branco, ou para a contratação do... Teve um caso em Cuiabá também, que o pessoal está comentando no chat aqui, um caso de um clube em Cuiabá também, que teve a mesma coisa, contratação e reação. E curioso que você toca nesses outros crimes, e Luciano também tratou, e o direito ao esquecimento pode ter uma outra perspectiva. Esse caso da Daniela Pérez, recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, eu não me lembro quem, mas buscou fazer, não sei se era um documentário acerca do crime, ou um filme acerca do crime, alguma coisa assim. E a Glória Pérez, a mãe da Daniela Pérez, invocou justamente essa questão do direito ao esquecimento, ou seja, de que não deveria ser feito esse documentário, esse filme, para realmente não trazer à tona, mais uma vez, essa ferida, que é uma ferida que, enfim, eu tenho pai e mãe que perderam filha também com a morte da minha irmã e ouço de meu pai e minha mãe até hoje. É uma dor que não tem nome. Quando você perde um pai, você é órfão. Quando você perde uma esposa, você é viúvo. Quando você perde um filho, é uma dor que não tem nome. Então, esse direito ao esquecimento também está do lado daquele que perdeu o ente querido, de não querer que aquilo seja revivido de alguma maneira. O tema é muito complexo, muito polêmico. É por isso que deixamos aqui, ao final, o ministro Carlos Alberto Rei de Paula, com sua experiência de vida, com sua maturidade, com tudo aquilo que alguém que dedica e vai continuar dedicando tantos anos ao direito, à magistratura, pode, sem sombra de dúvidas, com toda essa sensibilidade, trazer aí, ministro Rei de Paula, a gente não está procurando respostas aqui, a gente simplesmente está querendo refletir sobre o tema e estamos ansiosos por ouvi-lo. Vamos apimentar a conversa. Aí nós trazemos mais elementos para o tema ficar mais complexo. Talvez seria isso. Aliás, sobre o Bruno começou a jogar foi no futebol mineiro, no Atlético Mineiro. Aí foi para o Flamengo. E estava com o pé na seleção brasileira, diga-se de passagem. O tema como posto, no meu entender, a nossa querida Carolina, a quem saúdo, eu acho que é a Benjamin dos acadêmicos, aí, se bem sei pela idade dela e pelo talento, e sobretudo pelo talento, a nossa Carolina diz que é metajurídico. Eu acho que é metajurídico mesmo. Sabem por quê? Ô, Luciano, eu vou ouvir, eu vou dizer, mas eu quero te ouvir. Só o melhor entendimento, o direito ao esquecimento significa
acabar com todos os registros sobre o crime. Tecnicamente, parece-me que é isso. A questão não se põe nesses termos. O Bruno está cumprindo pena. O que ele está buscando é um time de futebol para converter a prisão dele em prisão domiciliar. Não foi a primeira vez, porque ele foi contratado por um time de Minas Gerais, eu acho que foi boa. A reação da sociedade foi a mesma, salvo o melhor juízo. Agora, no Acre, passou aí pela Bahia. Aí ele foi para o Nordeste, não é tão celebrado hoje, acho que o time da Bahia. Agora está no Acre, não é isso? No Norte. Pois é. Agora, a reação do Norte que eu li nos jornais é o seguinte: aquele que banca o time, no investidor, retirou o apoio. E a técnica do futebol feminino pediu demissão do futebol feminino. Agora, a questão que se põe, no meu entender, é o seguinte: quem pode transformar uma prisão em prisão domiciliar? Porque ele tem bom comportamento. Primeira observação. Ele continua cumprindo pena. Ele não está liberado. Ele não cumpriu pena, não. Não cumpriu pena. A pena dele é altíssima. E não tem condições de entrar ainda no gozo de outros benefícios. Bom, segunda questão. O nosso querido Felipe foi isso, né, que ponderou que ele tem, acho que, 35 anos, 36 anos. Acontece que uma das finalidades da prisão, no meu entender, é a ressocialização. Ser capaz de voltar a conviver com a sociedade. O Bruno, com 35 anos, sendo goleiro, ele pode, é a opção dele, ele pode querer voltar a trabalhar como goleiro. Ele entende que ele pode. E diga-se de passagem, para aqueles que gostam de futebol como eu gosto, sabe que goleiro pode ter um pouco mais do que o jogador de meio de campo, corrida e tudo. Não tenha dúvida. Lembra do Dinosoff, goleiro da Itália, com 40 anos, campeão mundial, pois em 82. Pois é. Aí eu pergunto, o problema não é esquecimento, e também não é perdão, porque ele não tem condições de ser perdoado, ele foi condenado. Esquecimento a esse direito, ele não tem, a isso ele não tem direito. Então, o que ele quer? Quer trabalhar. Ele teria direito de trabalhar? Ele tem, no meu entender, tem. Você entende? Agora, eu acho que o que a sociedade faz é condená-lo eternamente aos infernos. Você entende? Veja só, se ele fosse advogado, se tivesse cumprido prisão domiciliar, ele não poderia exercer a advocacia com alguns limites? Se ele fosse médico, prisão domiciliar, ele não poderia trabalhar como médico? Então, a questão que se põe, a meu ver, é nós possibilitarmos a ele que ele se reintegre à sociedade através de sua atividade. O amanhã dele, se ele quiser ser técnico, se ele quiser fazer um outro curso, aí é um problema de opção dele. Só que o meu ponto de vista rápido, que eu acho, é exatamente esse. O que a reação da sociedade, a meu ver, eu não vou colocar do ponto cristão. Ninguém vai se esquecer do crime que ele cometeu contra a Elisa Samúdio, que foi uma barbaridade. Ele e algum grupo de amigos, uma barbaridade. Perdão não se trata. Esquecimento também não se está cogitando. Agora, direito ao trabalho ele tem. Eu acho que a sociedade deveria criar condições para que ele exercesse esse direito. É a minha ponderação. Eu acho muito importante o ministro trazer, enfim, nesse ponto eu compartilho aqui das suas ideias no que toca a enfrentar esse tema, não necessariamente sob a perspectiva de direito ao esquecimento ou de direito ao perdão, porque o direito está aí para aplicar as consequências normativas decorrentes de qualquer ato criminoso e assim o está fazendo. A gente está muito mais diante de uma questão relacionada ao direito fundamental ao trabalho, de um lado, e os limites de uma condenação de outro. E a gente sabe que a condenação pode ter reflexo no corpo trabalhista, sem sombra de dúvida, seja para resolver um contrato de trabalho por justa causa, ou seja, até mesmo, e aí me parece um tema interessante, a não permitir o retorno ao mesmo mercado de trabalho de outrora. Imaginemos aqui, por exemplo, um médico empregado de um hospital que é processado e condenado por um crime de abuso sexual contra pacientes. Me parece que um caso como esse tornaria mais legítima a não possibilidade de retorno desse médico àquela profissão que ele exercia antes.
porque o crime está absolutamente conexo com aquela atividade que ele prestava. Uma das questões que a gente pode refletir aqui é até que ponto o crime cometido pelo goleiro Bruno tem conexão com a questão relacionada ao futebol, de maneira a impedir o retorno a essa atividade. Danilo, desculpe, só uma pergunta aqui para todo mundo. O texto constitucional prevê que não haverá pena perpétua. A extensão dessa disposição, ao meu ver, ela precisa ser analisada dentro do contexto do que seja pena e do que seja perpétuo. Na medida em que você dispõe que alguém está fora do exercício de uma atividade profissional para sempre, isso tem um elemento de definitividade. Como faríamos nós para tentar, conciliar, né, contemporizar essa disposição constitucional com a disposição relacionada à satisfação social, ou pelo menos o clamor das pessoas, no sentido de que não deveriam estar convivendo com uma pessoa que gerou um problema justamente na área onde ela quer voltar. Sim, Rodolfo. Eu acho, irmão, que essa é uma questão que vai levar a um aspecto que é metajurídico, como a Carol colocou, mas o que eu trago é a expressão basicamente de demanda e oferta. Né? Por quê? Porque, de fato, o que é que nós vamos ter nessa circunstância? Uma pressão social que não esquece do fato para dizer não deve contratar ou não. Se quem contrata assume, banca, pelos motivos que quer, né, contratar o indivíduo, ele não está cerceado no seu direito de ser contratado. Por exemplo, por que eu estou trazendo essa questão? Porque nessas épocas de voluntarismo jurídico, não duvide que se alguém contratar, daqui a pouco aparece alguém querendo ajuizar uma ação popular ou algum outro tipo de medida para que o Poder Judiciário impeça o indivíduo de trabalhar. Não, isso seria um absurdo, uma teratologia. Ele tem o direito de trabalhar. Agora, a entidade desportiva deve pensar a conveniência ou não de contratar, porque não por uma situação de preconceito, não. Por quê? Porque ela é mantida, muitas vezes, por uma empresa que faz a sua marketing, e a empresa não quer associar a sua imagem a ele. Então, é nesse ponto um aspecto que é importante. Então, acho que qualquer time que queira contratá-lo e que assume os riscos de uma repercussão social negativa, né, não vai bater nesse ponto, não há nenhuma possibilidade de alguma ingerência em sentido contrário contra a contratação. O que há é, digamos assim, os boicotes decorrentes de uma visão social que é preconceituosa. Aí eu não posso dizer que, nesse ponto, nós temos aí uma manifestação evidente de preconceito. Não estou dizendo que é para perdoar o indivíduo, não. Ele tem que cumprir a pena dele, é uma forma de se obter a ressocialização e o cumprimento da pena nessa circunstância. Acho que talvez a linha mais interessante seja esse ponto. Não sei se alguém ainda quer mencionar alguma coisa sobre esse tema, ou a gente passa para outro tema, porque eu estou feliz que acho que ele vai conseguir ter outro tema daqui a pouco. Hein? Lu quer falar? Eu vi o dedinho de Lu. Lu, você está sem microfone. A gente tem tantos outros, nós temos outros temas, né? E eu acho que a gente analisou esse suficientemente bem, com todas as variáveis de direitos fundamentais, perspectivas constitucionais, sociais, jurídicas, metajurídicas, e a gente tem outros temas para tratar. Então lança aí, querido. Quer que eu lance ou você lança? Não, eu posso lançar um tema que eu acho que é o que está dentro da ordem do dia, para depois a gente passar para mais um que vai entrar no Dia dos Pais, né? Que é aquela temática da Tami, é isso que também está no meio? Eu acho um tema fascinante. Sobre o novo normal, eu queria dizer o seguinte, eu não sei quem foi que usou pela primeira vez a palavra novo normal. Sei que talvez, não sei, foi você, Carol? Eu não sei quem foi que usou pela primeira vez. Eu ouvi pela primeira vez de Carolina Tupinambá. Não sei se foi ela que cunhou ou se foi ela que se inspirou em alguma outra perspectiva. Mas há muito tempo a gente tem gente fazendo novos normais.
Eu aqui me lembro de uma resolução importante, estou aqui perante o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, ele deve se lembrar, é claro, porque ele criou o novo normal à época, ele e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, através da Resolução 60 de 2009. Pela primeira vez, um documento normativo, com força normativa, né, porque essa resolução tinha força normativa, autorizou que um homem pudesse receber o salário maternidade com aquela extensão lá da lei, daquela lei que estendia para 60 dias a mais, né, que eu agora me esqueci aqui. A empresa cidadã. Empresa cidadã. Empresa cidadã, exatamente. Então, o ministro Carlos Alberto está aqui, presente, representando um momento desse novo normal. Então, quando a gente fala sobre o novo normal, é isso que eu quero deixar bem claro, a gente fala de uma criação de um novo paradigma, né, de um paradigma, uma coisa que substitui as outras, né, a ponto de a gente esquecer até das que existiam antes, como, por exemplo, o computador e máquina de escrever. E agora, em tão pouco tempo, em 4 meses, nós conseguimos produzir tantos novos normais a ponto de que nós pudéssemos, nesse instante, estar falando disso aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção, e que hoje eu conversava com um professor, o Renato Sabino, a USP fez uma prova, né? E nessa prova ela questionava justamente o que é que tinha sido incrustado dentro da sistemática atual, a partir daquelas mudanças que foram produzidas na esfera trabalhista. Então, a gente teve muita mudança nesse sentido. Me lembro de um artigo escrito por Carol Tupinambá. Com quem, Carol, que você escreveu? Foi com quem? Foi me orientando a Marina. Com quem? Foi me orientando a minha do doutorado lá na UERJ, a Marina. E que você... eu também acabei ouvindo essa expressão de outras pessoas também, mas quando falei ouvindo da minha cabeça mesmo. Acho que várias pessoas tiveram essa ideia, né? Não sei, mas... Eu ouvi com o Karnal e com o Cortella. A gente está 10 minutos só aqui do fim. Se a gente puder já emendar esse segundo tema aí para a gente explorar ele e depois partir para o final, vamos lá. É por isso que eu fiz referência aos pais, né? Porque a mudança produzida nesse novo normal, criado lá em 2009, traz agora uma situação indicativa de uma nova forma de a gente ver a representação dos pais, né? Que foi nada mais, nada menos isso que quis representar um nicho, foi isso que ela falava lá na sua manifestação sobre o assunto, que ela representava um nicho de pessoas que são trans, né, e que também tem essa possibilidade de representar o segmento ou o nicho dos pais. Então, a gente tem tanta coisa, e eu não sei se nesse momento o ideal seria já conectar com esse tema de TAMI ou um tema relacionado ao direito do trabalho mesmo. Diz aí. Eu conecto. Vamos lá, vamos falar sobre Acho que a gente pode conectar para pensar o seguinte, que a própria ideia de um novo normal é, na verdade, a construção de um novo parâmetro, um novo modelo de relações. Nós temos novos normais sendo construídos em todos os momentos, desde a ideia do próprio processo eletrônico, das audiências telepresenciais, da forma nas relações, não somente na área do direito, mas na área da medicina, né? Quando a gente pensa como é que são as consultas agora, né? Nós estamos vivendo um novo modelo que pensando especificamente no nosso micro-universo do direito, mas no macro-universo da sociedade. Há algum tempo, nós temos novos modelos de relações familiares e isso também é um novo normal que também reflete a ideia de uma nova paternidade. Danilo, bola com você. Só pedir a palavra porque eu quero ouvir nossos convidados. Ou seja, eu quero aproveitar esses momentos aqui da melhor maneira possível, eu quero ouvi-los. O programa é de vocês, é para vocês. Eu quero que vocês falem, que vocês tragam temas que eventualmente vocês viram ao longo da semana, que chamaram a atenção. Se quiserem falar sobre esse caso TAMI, fiquem à vontade também. Vamos fazer a mesma ordem, o mesmo ciclo. Carol, Felipe, o ministro. Carol, com você. Cadê? Já estou aberta. Não, primeiro do novo normal, eu tenho
eu tenho lido, e eu acho assim que isso começa, a gente tem escrito mais na área do direito do trabalho, lógico, mas isso tem parte do campo da vida pessoal nossa mesmo, né? E na sexta-feira retrasada, essa sexta-feira, não sei se vocês acompanharam, eu cheguei a entrevistar naquela série de inspirações jurídicas o meu querido Felipe Bernardes. Mas na sexta anterior, eu falava com o Dalegrave. E ele estava falando assim, que ele queria, que o sonho dele, que ele queria escrever um livro que não era jurídico, não sei o quê, mas que ele não acabou o livro. Eu falei, mas por que não acaba o livro, Jesus? Você escreve tanto, não sei o quê. Ele, não, porque assim, eu estava falando que a vida era de um jeito, agora a vida mudou toda. Então, o meu livro era sobre como que as pessoas estão fúteis, como que existe esse consumismo, não sei o quê. E agora, depois da pandemia, na verdade, as pessoas não estão assim, as pessoas acabaram enveredando para buscar o essencial, as pessoas estão muito mais conectadas entre si, com as suas famílias. Então, todas as críticas que eu vinha fazendo, eu estou achando que a pandemia meio que deu uma resolvida. Então, fiquei sem crítica. E é uma coisa que tem um pouco a ver, né? Então, quando eu coloco no direito do trabalho, eu coloco assim, quem somos que não somos mais o que éramos, ou seja, a gente não tem mais aquela dicotomia só de empregados e empregadores, a gente tem uma multiplicidade de perfis contratuais para todos os cantos, de pessoas que estão trabalhando de diversas formas que não existiam antigamente, né? Onde que estamos? E a gente, no direito do trabalho, era muito simples, porque a gente estava dentro, né, dos limites da empresa, do escritório, da fábrica. E hoje, com o teletrabalho, você está aqui trabalhando na Indonésia, você está aqui e está trabalhando dentro da fábrica. O fato é que você não tem mais essa circunscrição dentro do direito do trabalho. E quem somos, onde estamos e como nos relacionamos. E a gente passa de uma ética só ligada ao protecionismo, no meu modo de ver, para uma ética mais solidária, entende? Então, que a gente fica mais preocupado com coisas que não assombravam tanto o direito do trabalho. Uma ética de deveres anexos ao contrato de trabalho, algumas zonas de confluência de interesses do capital junto com interesses do trabalho. Então, uma boa-fé que passa a ter uma relevância maior dentro das apurações das relações sociais. E você está me deixando tonta, Pamplona. Está mexendo assim com esse negócio para cima e para baixo. Volta aí. Aí é isso. Mas eu acho que o novo normal no direito do trabalho é muito disso. Quem somos, onde estamos e como nos relacionamos. Isso tudo mudou muito. Então, quando às vezes o Felipe fica falando, não, porque não sei o que tem vínculo, não tem vínculo, eu acho que isso passou a ser muito mais complexo, entendeu? Porque o Estado passa a ter que proteger um pessoal que ele nem conhece, que agora que está vindo à tona, trabalhadores sem pai nem mãe, sem aquele vínculo clássico que a gente conhecia. Então, meu Deus, o direito do trabalho passa a ser uma coisa muito mais enorme. Digira. É isso, eu não sei se vocês concordam, mas isso na vida pessoal mudou muito, e o Dalegrave percebeu isso e viu que o livro dele antes de nascer já não tinha mais beira nem beira, mas no nosso campo, né, no direito do trabalho, esse negócio está se reconstruindo tudo, e a gente está falando, quando a gente fala de um meio ambiente, onde que a gente está? A gente está agora num meio ambiente interativo em que para falar de meio ambiente de trabalho, você fala de mundo, o mundo tem que estar direito, porque a pessoa está no mundo, está solto. Não adianta você fornecer só o EPI, você promover uma situação, cumprimento de regras, de NRs dentro do local de trabalho, porque o pessoal está solto, entende? Então, você tem um desafio muito maior. E aí você passa a vivenciar, não talvez um welfare state, mas um workfare, entende? O mundo passa a se voltar
para essa perspectiva de trabalho, tomada de prestação de serviço muito mais dinâmica e muito mais abrangente do que a gente sempre experimentou. Maravilha. Felipe, você acompanhou o caso Tami, o caso da campanha da Natura com a Tami? Sim, acompanhei sim, Danilo. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? E, bom, essa questão do novo normal, eu acho que o novo normal, eu sou um otimista, né, por natureza, então eu acho que o novo normal a gente tem que pensar sempre daqui para frente, que vai ser algo melhor, né? Mas a gente tem que olhar o passado também e aprender com o passado, né? Então, quando se fala em solidariedade, solidarismo social, eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Mas a gente tem que fazer a coisa acontecer realmente, não basta ficar no campo da retórica, né? E aí a gente achar que quando acabar a pandemia vai tudo voltar ao normal, né? Então, assim, se fala muito, por exemplo, no campo trabalhista, só antes de comentar o caso da Tami, né? Se fala muito no campo trabalhista que se percebeu a centralidade do trabalho, então alguns trabalhadores que estavam na invisibilidade social, né? Como domésticas, como, por exemplo, os entregadores, motoristas, etc., né? E se fala, então, que eles saíram da invisibilidade. Só que não adianta a gente ficar repetindo que eles saíram da invisibilidade e nada ser feito para esse pessoal, né? Então, que o novo normal possa ser um novo normal com muito mais justiça social, com muito mais igualdade, com muito mais distribuição de renda, né? Que a gente consiga perceber que o modelo que a gente teve até aqui é um modelo que não está dando certo. O modelo de sociedade que a gente vem construindo é um modelo que não está dando certo, não deu certo. A gente tem milhões de excluídos, milhões de pessoas na miséria no Brasil e no mundo, né? Milhões de pessoas aí, muita gente se submetendo a trabalhos precários, né? E aí a gente não pode pensar que porque o novo normal da liberdade, né? Eu tenho escutado muito isso também, a liberdade contratual, inclusive lá no próprio Supremo Tribunal Federal, né? Eu sou muito crítico a isso, né? A gente vê alguns ministros falando essa questão da autonomia da vontade, da liberdade no direito do trabalho, né? E o Supremo chegou ao ponto, né? Eu não sei nem o que vocês pensam sobre isso, mas o Supremo chegou ao ponto de validar o acordo individual para redução de salário, né? E violando o texto expresso da Constituição, está no artigo 7º, inciso 6º, né? Irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva. E aí você vem numa ótica pós-positivista, né? De princípios, então, liberais, de princípios, então, que tendem, então, a justificar. E essa ideia, essa retórica, que é uma retórica muito perigosa, né? Que vem se alastrando, que é a retórica de que para gerar emprego eu tenho que tirar direito, né? Isso é uma grande falácia. Então, o novo normal não pode ser isso, né? Então, assim, se a gente pegar o exemplo aí de outros países aí europeus e tal, quando quiseram combater o desemprego, fizeram o quê? Simplesmente reduzir a jornada de trabalho. Então, você reduz de 40 na França para 35 horas de jornada, porque isso vai estimular a contratação, isso vai estimular o combate ao desemprego, né? Mas a gente vem numa retórica que é uma retórica totalmente equivocada. Então, eu espero que o novo normal, esse tal desse novo normal, ele leve isso em conta, né? Essas falácias que vêm sendo colocadas no campo trabalhista. Mas, com relação ao caso Tami Gretchen, né, só para fazer uma reflexão também, né, eu não sou especialista nisso, mas como ser humano, o que eu vejo é o seguinte, eu vi até hoje no Facebook, por acaso, uma foto, né, e eu falei, eu tenho que comentar essa foto com os meninos lá, que é o seguinte, eu vi uma foto lá, uma criança desnutrida, passando fome, né, uma criança desnutrida, e aí era tipo uma foto de rede social, né, mas muito significativa. E aí a foto da Tami Gretchen ali em seguida com a propaganda da Natura, né? E aí o comentário dizia o seguinte, enquanto a gente estiver discutindo se é pai, se não é pai, né? E se isso for mais importante do que a preocupação com uma criança desnutrida, tem alguma coisa errada nessa sociedade, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, que o novo normal ele possa realmente fazer com que a gente se preocupe com o que é importante realmente, né? O afeto. Então, pouco importa, né? Isso é um resquício de uma discriminação muito grande que existe, um pensamento realmente um pensamento que chega a ser repugnante, né? E quando a gente vê, por exemplo, pais que abandonam os filhos, né? Pai e mãe que abandonam um filho, por exemplo, deixa a criança à sorte, criança para adoção, criança que fica em custódia, sei lá onde, né? Ao Deus dará, né? Então assim, se eu tenho uma possibilidade, ali, se uma pessoa independentemente de opção sexual, se ela está podendo, se ela pode fazer um gesto de amor, se ela pode criar uma criança com amor, né? Essa pessoa tem muito mais valor para mim do que o outro cidadão que joga o filho em qualquer lugar, né? Então, enquanto a gente estiver discutindo esse tipo de coisa,
né? Eu acho que o novo normal acho que não seria bom. Mas eu acho que essa discussão toda, eu acho que ela vem, esses conflitos, né? Esse caos que surge, a discussão, eu acho que é bom, que bota isso tudo em evidência, né? Bota o preconceito também em evidência, a gente consegue ver claramente e consegue raciocinar o que está certo e o que está errado, né? Então, a minha opinião é essa. Eu acredito que a gente tem muito para evoluir em termos de sociedade ainda, em termos de visão de mundo, né? Mas, enfim, eu sou um otimista e eu espero que o novo normal ele leve isso em conta e a gente tenha um futuro melhor pela frente aí. Ministro Carlos Alberto, a palavra é sua. Pois é, rapidamente, né? A questão do novo normal. Você sabe que eu fico olhando para a Carolina, ela realmente, você tem um extremo bom gosto. Ela é encantadora, viu, Felipe? Fica a minha manifestação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou aproveitar as palavras, os versos do nosso querido Pamplona, quando disse que o caminhar se faz caminhando. O novo normal, para mim, é uma prova de que nós estamos com um grande desafio. O paradigma, a que fez menção o Luciano, os paradigmas, eles têm de ser construídos. E aí, eu não vou me perder em comentários outros que não sejam da parte final, porque eu acho que a Luciana foi extremamente feliz, corroborada pelo Felipe, nessa análise do que é o novo normal. O que eu acho que nesse novo normal, em que nós temos um aumento de desemprego, aumento de desocupados, miséria cada vez mais crescente. E quando eu falo em miséria, meu querido Rodolfo, você me deu a chance de ouvir em resenhas duas anteriores a presença dos negros nessa questão. Os negros estão sempre na ponta de tudo isso, na miséria, na pobreza, na residência em favela, nos sofrimentos e nas mortes decorrentes até da própria Covid. Mas então continuemos. Você sabe que na construção, para nós encontrarmos caminhos, caminhando, né, meu querido Rodolfo? Caminhando, passa obrigatoriamente, no meu entender, por dois aspectos. Primeiro, a necessidade que a sociedade, exija e o governo cumpra políticas públicas de natureza social. Em uma sociedade que vai haver predomínio de trabalho informal, em uma sociedade cada vez mais pessoas jogadas à rua. Não há essa possibilidade. Nós temos que trabalhar com a dignidade humana e, em relação ao trabalho, não digo de emprego, porque essa discussão, a nossa querida Carolina fez menção com muita tranquilidade e serenidade. Não vou cuidar de relação de emprego. O trabalho em si. O trabalho tem de ser protegido, tem de haver segurança para quem trabalha. Direitos sociais têm de ser assegurados a quem trabalha. Então, é necessário que se instaure essa política de requalificação para trabalhador, de qualificação, porque a nossa medida provisória 905, primeiro emprego, acabou, não é isso? Então nós temos necessidade de preparar as pessoas que querem trabalhar para esse desafio dos novos tempos. E faço um acréscimo. Curiosamente, apesar do desprestígio que a lei remeteu os sindicatos, eu acho que é o momento dos sindicatos aparecerem. Porque se nós temos aqui em Brasília, como está na manchete aqui do jornal de ontem, Brasília, capital do home office, é uma nova realidade que vai se desenhar. Então, para a regulamentação disso, é indispensável que os sindicatos atuem positivamente, criando normas complementares à legislação que já sofreu tantas restrições em relação ao próprio trabalhador. Agora, sobre essa questão do Tommy, não é isso? Porque é trans, não é isso? Também. Ele escreve lá que é ator, não é atriz, não, viu? Por isso que eu estou observando que ele se apresenta como ator, você entende? Então, eu acho que... E ele se considera como homem. Então, por isso que eu estou usando o Tommy, você entende? Eu acho que... O Tami. É o Tami? O Tami. Então, tá bom. Tami. Então, o que eu acho? Bom, nós estamos trabalhando apenas em termos de comunicação, de divulgação de produtos da Natura. As reações contrárias são lamentáveis. Eu acho que são lamentáveis,
porque, efetivamente, nesse aspecto, nós não podemos nos esquecer que, dados do CNJ, eu trago isso à colação, 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai no registro. Então, se em uma relação em que presente um trans, ele é o pai, reconhecidamente é o pai, numa vida estável, homoafetiva, com a Alessandra, né, se me engano, chama a Andressa, chama a companheira dele. Nesse aspecto, eu acho que essa manifestação é uma manifestação expressiva quanto à diversidade. E, em termos comerciais, funciona. Eu acho que reações contrárias significam, em última instância, intolerância, para não dizer preconceito, para uma sociedade para a qual o Supremo declarou que a união homoafetiva, união estável homoafetiva, é família. Agora, eu acho, e aí Felipe, eu concordo com você, o problema nosso é olhar para as crianças, é olhar para o abandono das crianças e, sobretudo, olhar para os problemas das crianças que não têm acesso hoje à escola e que, com essa pandemia, têm uma dificuldade extraordinária de serem educados. É a minha manifestação curta sobre esses dois temas. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado por sua fala mais uma vez. A gente agora, já partindo para o final, a gente chega para um momento muito especial do programa, que é o momento das dicas culturais, que geralmente a gente deixa aqui para o pessoal que nos acompanha no YouTube. É quem desde já aqui deixo mais uma vez meu agradecimento, um grande abraço a todos que têm participado do Resenhas todo domingo. E aí a gente queria começar por vocês. Começamos por quem? Carol, Felipe, ministro. Quais seriam as dicas culturais que queriam deixar para nós? Vamos começar por Carol, então? As dicas culturais. Sem ser, não vale drive-in, né? Vale as dicas culturais que eu tenho acompanhado, que está se aproximando do congresso da nossa academia, não é isso? Luciano Pamplona está se aproximando, não chega a ser essa semana, na próxima. Um outro lance que eu acho que é legal, que eu provavelmente vá me envolver, é a semana, não sei se vocês acompanham, até falava hoje para o Felipe acompanhar, da semana que vai ter agora também, na semana seguinte do congresso, nosso congresso vai ser dia 12, começa dia 12, não é isso? E aí depois, na outra semana do dia 24, fica a semana das Lotecs, como é? Nem sei o nome do troço. Enfim, a semana disruptiva do direito exponencial. Mas eu não vou falar, mas eu vou assistir, porque assim, vão ser mais de 60 palestras sobre essas coisas, sobre o novo normal do direito. Os escritórios, como é que, né, fica o lance das audiências por videoconferência, que a gente ia falar, não deu tempo, mas essa é bem novo normal, e eu acho que para se inscrever é gratuito também. Não sei se o Felipe Neto vai participar e tudo, não sei, mas eu sei que tem uns 60 palestrantes, eu acho que são mais assim, do que se espera mesmo, e talvez não tenha Xuxa, nem Felipe Neto, nem nada, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que seriam esses, o nosso congresso e o congresso da AB2L, que é a associação das Lotecs que a gente tem. Que eu vi, assim, que eu estou à espera. Bom, esses eventos que a Carol indicou, também vou referendar, claro, né? Eu vou dar uma dica, então, para o pessoal que está ficando mais em casa, né? Às vezes quer fazer alguma coisa e não tem muita opção de lazer. Tem um filme que eu assisti recentemente, o pessoal que nos acompanha, muitos são da área trabalhista, claro. É um filme que eu vi, não sei se vocês já viram, que o filme se chama Você Não Estava Aqui. Ele é de um cineasta chamado Ken Loach, né? Kenloach, Ken Loach. Você Não Estava Aqui, e é um filme que fala sobre uberização do trabalho, né? Então, para quem tem dúvida aí, como a Carol, sobre a questão do vínculo aí envolvendo o Uber, né? Inclusive, eu estou querendo que ela assista esse filme, vou ver se eu consigo fazer com que ela assista aí até o final da semana que vem, né? Para ver se toca um pouco o coração dela. Estou brincando só para descontrair aqui. Mas, em suma, esse é um filme muito bom, é um filme britânico, né? Ele está disponível em plataforma de streaming, né? Eu assisti no Google Play,
né? Então você paga um valor lá, acho que R$10, e você consegue assistir o filme. E é um filme muito bom que mostra a realidade da uberização lá na Inglaterra, né? Quando eu falo uberização, trabalho por aplicativo em geral, né? O caso do filme nem é a situação de motorista de passageiro, transporte de carga, enfim, e mostra a situação lá na Inglaterra, né? Que a gente pensa que é um país mais desenvolvido e tal, mas uma situação bastante precária, né? E aí eu acho que ilustra bem o que a gente está vivendo atualmente e talvez repensar a necessidade de proteção desse pessoal. Então fica aí uma dica aí desse filme. Excelente dica. Ministro Carlos Alberto, uma dica cultural para essa semana. Reiterar a importância do nosso Congresso da Academia é confirmar o óbvio. É necessário, é imprescindível que nós estejamos lá presentes, virtualmente. Eu acho que vai ser um momento abençoado, um momento muito pródigo para nós todos. Agora, eu vou fazer uma dica cultural de mineiro, e de mineiro tradicional. Eu disse que estou comemorando 50 anos de formado no final do ano. Sabe quem que eu vou indicar? O Embarcado de Fernando Sabino. Sabe por quê? Porque esse livro do Fernando Sabino é uma busca de caminhos na própria vida. Aí é uma busca e um encontro. Eu até pego um trecho dele para tocar você, Pamplona, quando ele diz assim: ele faria da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Então, vocês desculpem, e a história é tão antiga, mas esse livro é mais do que nunca atual. E ele mostra, talvez, um momento que nós estamos vivendo de novo normal, não é isso? De busca de caminhos. Ele mostra como é que isso mexe com as pessoas por dentro. Eu também, se você me permite, eu sugeriria, agora mais suave por esses tempos, né, o livro da Michelle Obama, aquele Minha História. Excelente. Os negros nos Estados Unidos não têm nada a ver com os negros aqui no Brasil. Você sabe disso, as diferenças são muitas. Mas lá cuida de empoderamento, lá cuida de família, lá cuida de respeito, de trabalho. Então, eu acho que é um livro muito expressivo por esse momento que nós estamos vivendo aqui. Sensacional. Vou partir para as minhas. Então dá. Vou partir para as minhas aqui. Como dica literária, vou indicar esse livro aqui que recebi essa semana da editora, Direitos Sociais em Tempos de Pandemia, da editora Venturoli. Muito interessante, coordenado por Felipe Mendes, Pedro Tourinho Tupinambá e Vanessa Rocha Ferreira. Eu tive a oportunidade até de contribuir com um breve artigo, muito interessante, Direitos Sociais em Tempos de Pandemia. Vou indicar um filme aqui que eu imagino que, se não todos, mas muitos já assistiram, mas vale a pena assistir mais uma vez, quem sabe, que é o filme A Espera de um Milagre, que é realmente um filme que traz aí além de atuações brilhantes dos atores, traz realmente um tema que, direto ou indiretamente, está relacionado um pouco com essa questão que a gente trabalhou hoje aqui, do cárcere, do direito penal, enfim, fica aí a sugestão. E só para finalizar, eu queria sugerir a vocês, e aqui vai como um pedido até, inclusive, eu assisti um programa, um jornal, acho que foi no sábado, meio-dia, e passou uma reportagem muito interessante de uma baiana que foi aprovada em 6 cursos de mestrado ao redor do mundo, e está fazendo aí uma campanha para conseguir o financiamento para a realização desse sonho. Ela escolheu, inclusive, a Suíça, a Universidade da Suíça, para realizar, e tem um Instagram, o Instagram é Ajude Ana a Estudar. Ajude Ana a Estudar. Eu conheci um pouco da história dela, pesquisei no Instagram, cheguei a falar com ela no privado, vou buscar fazer um live com ela. Quem sabe a gente pode trazê-la aqui para o Resenha no próximo domingo, mas ela tem realmente uma história de vida muito bacana, muito interessante, muito marcante, que mostra ali como a educação realmente é o único instrumento verdadeiramente transformador de um cidadão e, por via de consequência, de uma sociedade como um todo. Perfeito. Lu? Opa, eu, rapidinho aqui, a minha dica é uma dica literária, é uma obra consagrada
uma obra muito importante para o tempo atual, para o momento, né? Um momento em que nós precisamos de foco. A obra de Daniel Goleman é uma obra que diz com esse momento agora, em que nós essencialmente precisamos focar em uma coisa só, né? O nosso dispêndio de energia em multitarefas está nos esgotando de uma certa forma, e foco é aquilo de que a gente precisa para que a gente possa construir muita coisa. Rodolfo, você. Então, já vou arrematar aqui para dizer, olha, vou dar logo não uma, não duas, não três. 3 dicas. A primeira dica é a seguinte, estou até vestido dele, do professor de La Casa del Papel. Vai estrear, finalmente, a nova temporada. Então, se você ainda não viu, veja todas as anteriores, que está sensacional. Por quê? Porque eu estou querendo fazer a provocação de 2 coisas aqui. Uma, reiterar. Casar com você não tem capuz, não? Ah! É que eu estava aqui disfarçado de apresentador e de âncora. Aí. Mas o grande lance também é reiterar o que Carol, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula e todos nós queremos convidar todos e todas para participar do Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu sou suspeito, sou presidente honorário da Academia, vi nascer esse evento e, dessa forma, agora totalmente virtual, um grande evento, um congresso internacional que vale a pena que todos participem. Então, todos e todas que ainda não estiverem inscritos, movam-se, porque é já na outra semana. E a terceira dica é uma dica que está relacionada ao Resenhas. Eu, Lu e Danilo estamos todos os dias publicando algum tipo de dica para cada um de vocês. Às vezes na interface do direito de trabalho puro, da interface com o direito civil, com o direito previdenciário, com a etimologia, com a história, mas não deixe de acompanhar. Toda sexta-feira é dia de sextar. E o sextor traz sempre uma dica cultural. E eu quero que todos e todas também nos acompanhem e nos ajudem a dar dicas também para a semana seguinte. A dessa semana foi O Diabo Veste Prada, que é um filme sensacional para se estudar Sérgio Moral. E, meus amigos e minhas amigas, é hora de encerrar. Então, para encerrar, eu quero mais uma vez pedir aí a Danilo, que é o nosso homem também dos bastidores, que faça uma foto encantadora. Olha, eu tenho que dizer aqui, eu não posso mentir, eu fico olhando os bastidores. Na hora que a Carol soltou o cabelo, o Felipe quase que desmaia. Eu vi assim, aquela cara de apaixonado. Então, por favor, vamos tirar uma foto e aproveitar também a beleza aí do nosso ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Danilo, então estamos encerrados. Mais uma resenha. Semana que vem a gente se encontra. Tira a foto para eu postar nas redes sociais e até a próxima, gente. Vou tirar, mas não vou deixar de dizer. A frase A frase que mais bombou no programa, foi repetida no chat várias vezes, foi: os apaixonados precisam ser internados. Vamos a fotos. 3, 2, 1. Maravilha, o pessoal. Quer um boné com chapéu? Faz um com chapéu aqui, ó. Vamos. Ao pessoal no YouTube, muito obrigado mais uma vez por acompanhar as nossas resenhas. Carol, Felipe, ministro Reis de Paula, muito obrigado pela participação de vocês. Próximo domingo estaremos aqui mais uma vez, um resenhas muito especial, que será uma resenha dos pais. E não deixaremos de ter, inclusive, quem sabe aí traremos algumas temáticas interessantes girando em torno desse eixo central. Beijo, muito axé para todos vocês. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau, gente.